Oi, amores. Então, vamos terminar aqui a montagem do bolo. Já coloquei o meu bolo na forma, eu cortei ele em 3 discos. Aí eu tô molhando ele com uma bisnaguinha de Nescau, né? Leite com Nescau, que é pra criança, que é pra ficar bem delícia. E eu gosto de umedecer bem. Botei o plástico, que é assim que eu prenso, tá? Aí já peguei meu recheio, que eu já tinha feito no dia anterior. Vou dividir ali no meio e vou começar a aplicar o recheio. Ele tava na geladeira, então ele tá bem firme. E aí eu coloquei uma caneca com água filtrada, que é para me auxiliar aí passando o bolo, né? Passando o recheio no bolo, de forma para não esfarelar o bolo e tudo. Como ele tava na geladeira, ele ficou bem firme. Eu poderia ter tirado antes, mas eu esqueci. Então eu tô aí fazendo a minha primeira camada. Cada camada dessa de bolo foram 2 caixinhas de leite condensado e 3 de creme de leite, tá? Para cada caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate, mas a receita tá nos vídeos anteriores aí, quando eu tava mexendo o recheio, tá? Só vocês procurarem nos vídeos anteriores. E aí eu já estou quase terminando essa camada, aí eu venho, ó, coloco mais uma camada, ele tá bem fofinho. E aí eu vou de novo umedecer ele aí com outra bisnaguinha. Eu uso uma bisnaguinha dessa para cada disco de bolo, porque eu gosto que o meu bolo fique bem molhadinho. E aí a gente vai depositar o restante do recheio, usando esse truquezinho aí da caneca com água. Vou molhando as costas da colher e vou espalhando o recheio, que fica super mais fácil. Aprendi esse truque lá no canal Mundo Doce da Mari, da minha amiga Mariane, que também tem um canal Cantinho da Mari. E aí eu aprendi com ela esse truque, super funciona, de ir molhando a colher na água e passando. Funciona muito. Tá vendo, Lili, que eu tô usando meus apetrechos de confeitaria? Esse recipiente aí que tá o recheio foi Lili que me deu. Gente, muito bom. Obrigada, Lili. Obrigada, meu amor. Ó, ficou bem chocolatudo mesmo. Ó, aí, ó, tô raspando tudo. Vocês sabem que comigo não deixo nada, eu rapo tudo. Aí agora eu vou botar outra camada, né, o outro disco de bolo. Aí fiquei meio sem jeito, porque ele tava querendo quebrar, mas não quebrou não. Ai, meu Deus, graças a Deus. Aí coloquei. Agora vou vir molhando de novo com outra bisnaguinha de Nescau. Isso, para ficar bem úmidozinho. E depois eu vou embalar ele. Meu papel filme não, eu falo papel filme, mas é errado. Meu plástico filme, mas quando eu falar papel, vocês já sabem. Tinha terminado. Aí o que eu fiz? Peguei o plástico da bobina, botei aí. E depois eu vou fechar ele todo com papel alumínio, porque ele vai dormir. Sim, pessoal, meu bolo dorme na geladeira. O pessoal fala assim, bolo não dorme. O meu dorme, o meu vai ficar dormindinho aí na geladeira. Aí eu vedei ele bem com plástico, ainda vou vir com papel filme, porque ele vai ficar lá. E Deus me livre ficar com gosto de geladeira, né, gente? Aí tem que estar bem lacradinho. Aí, no caso, eu gosto de passar o plástico filme, mas como não tinha acabado, eu usei o papel filme. E é isso. Agora é geladeira.
amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu ver se eu tô suja de chantilly. Ai, meu Deus, meu cabelo ainda tá úmido, pessoal. Lavei ele hoje de manhã, já é de tarde, mas meu cabelo custa secar. A pessoa totalmente aleatória, né? Falando... Eu acho que eu tenho TDAH, pessoal, não é possível, mas vamos lá. Vocês viram aí, né, os vídeos que eu coloquei corrido porque para vocês não ficarem enjoados, né, do bolinho que eu fiz lá pra igreja. Botei aí ele prontinho. Eu comecei a fazer esse bolo, pessoal, hoje aqui é sexta-feira, esse vídeo tá indo quase que em tempo real para vocês. Eu comecei a fazer esse bolo na terça-feira. Aí como é que eu fiz? Eu assei a primeira massa e achei que ela ficou baixa. Assei, aí enrolei ele todo no papel filme, deixei, porque aqui em casa eu tenho problema com formiga, então tem que embalar muito bem. Aí quando foi na quarta-feira, eu bati outra massa e aí deixei descansar, né? Quando foi na quinta-feira, ontem, eu cortei as massas, né? Que nem eu falei pra vocês, eu cortei no meio as duas massas, só que eu só usei 3 discos. O outro disco ficou aqui pra minha mãe tomar café. E aí eu montei o bolo, que nem vocês viram aí, né? Na própria forma. Eu gosto de prensar o bolo, eu faço meus bolos assim, me dá mais segurança. Eu não gosto de montar o bolo sem ele estar prensado antes, sabe? Então eu prenso ele e eu gosto, eu até brinco, né, que eu gosto que ele durma um dia na geladeira. O pessoal fala, bolo não dorme, o meu dorme. Aí eu molho ele, eu gosto dele bem molhadinho. E foi de chocolate com brigadeiro porque é unanimidade entre as crianças. É um bolo que foi feito para a festinha deles amanhã. E até a minha mãe falou assim, gente, como é que não enjoa, né, de bolo de chocolate? Porque criança gosta de bolo de chocolate. Lógico, tem uns que gostam de outros bolos e comem, mas a preferência é o chocolate. Então, como é uma festinha dedicada a eles, mais do que justo que a gente faça o bolo de chocolate. E a princípio, eu ia cobrir ele todo com brigadeiro, como sempre eu faço, e colocar o granulado. Aí eu fiquei pensando assim... poxa, eu tenho um chantilly aqui e acho que eu vou usar esse chantilly. Depois eu fiquei pensando assim, não vou usar não, eu não sei. Falei, poxa, eu tenho que aprender a fazer esses trabalhos de bico. A Lili me deu um monte de bicos maravilhosos. Eu tenho que fazer. Eu já vi tantas vezes na internet, mas, gente, ver uma coisa, fazer outra, não vou fazer. Já tive diversas vezes vontade, pessoal, de fazer os bolos confeitados, assim. Eu não tenho curso, eu não tenho técnica, eu só tenho boa vontade. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou meter a mão e vou fazer. Porque se der errado, no mais, eu tiro o chantilly todo, faço um brigadeiro e jogo, ninguém nem vai ver. E aí eu falei assim, aí fiquei, faço ou não faço? Faço ou não faço? E às vezes, sabe, pessoal, a gente fica com medo de fazer as coisas. Eu tô falando a respeito do bolo, mas isso não é sobre bolo. Vocês não estão entendendo? Eu tô dando um exemplo, eu tô figurando aqui pra vocês. E aí eu falei, não, eu vou fazer, vou com medo mesmo. Aí fui... Levantei de manhã, tomei meu banho, fiz meu devocional, tomei meu café da manhã, falei, agora eu vou fazer. Aí prendi os cachorros, senão eles ficam aqui em cima de mim. E não é por causa de pelo, nada disso não, porque eles não vão subir em cima da mesa. Mas é porque eu fico agoniada deles ficarem em cima de mim na hora que eu tô trabalhando. Aí botei eles, aqui na minha sala tem um portãozinho, botei eles pra lá. Vim aqui, desocupei minha mesa, desinfetei ela toda, tá até aqui o álcool que eu usei, o álcool. Aí falei assim, vamos lá. Aí pesei o bolo que eu queria ver. Ele deu 7 quilos e pouco, descontando 600 gramas da tábua. Aí eu fui, virei o bolo, falei, vamos lá, bati o chantilly, aí hidratei. Tava hidratando a princípio com leite condensado, mas aí
eu achei que se eu hidratasse tudo com leite condensado, ia ficar muito doce. Aí eu hidratei um pouco com leite condensado, um pouco com leite. E quando eu tava batendo, eu botei um pouquinho de leite condensado e botei um pouquinho de ninho também. Quando eu fiz pra fazer o chantilly, que era pra dar mais estrutura. Porque na verdade, pessoal, o chantilly, ele pode ser hidratado até com água gelada, né? Mas assim, a gente gosta de usar um leite condensado, fica mais saboroso, né? Ou um leitinho geladinho. E é bom que você use uma marca boa. Aqui eu gosto muito do Amélia e do Norcal. Esse que eu usei hoje foi o Norcal. Eu às vezes faço sobremesa e utilizo o chantilly, porque confeitar bolo eu nunca confeitei. Quer dizer, nunca tinha confeitado. Aí eu falei assim, vou fazer aqui um bico folha nas laterais e vou fazer umas pitanguinhas, alguma coisa assim. Aí fui passar o chantilly primeiro no bolo, fica aquele farelo, né? Aí falei, ai meu Deus, isso não vai dar certo. Aí começou a esfarelar o bolo. Eu falei, não, vai dar certo sim. Aí fui fazendo, não sei o quê. Catarina, ficou perfeito? Não, ficou longe de ficar perfeito. Mas eu fiz. Aí eu peguei o bico folha, pessoal, não consegui fazer direito com o bico folha. Acho que eu comecei a ficar nervosa, entrou ar. Falei, ai Jesus, aí vou trocar de... Vou tirar tudo. Não, vou trocar de bico. Aí botei o bico 1M da Wilton. Todos esses bicos que eu tenho, que eu usei, foi a Lili que me deu. Beijo, Lili, obrigada. E sem contar, pessoal, que a bailarina, tá aqui, ó, que eu acabei de lavar ela, que a Agatha me deu, faz toda a diferença, gente. É outro nível você cobrir um bolo ou confeitar com uma bailarina. Não tem nem... A minha é super lavável, de plástico, é maravilhosa. Aguentou, aqui tinha quase 8 quilos de bolo, ela aguenta legal, né? E assim, obrigada, Agatha, obrigada, Lili, por acreditarem no meu potencial quando nem eu mesma às vezes acredito. Então eu fui hidratando, fui vendo, aí fui botando, fiz uma cagalhopança aqui, sujei tudo de chantilly, me sujei toda. Falei, ai Jesus, ainda bem que eu tava de toquinha tá até aqui, ó, toquinha que eu tirei agora pra gravar o vídeo pra vocês. E aí, pessoal, eu fiquei fazendo aqui. Eu botei rapidinho pra vocês, eu acho que eu demorei pra passar o chantilly no bolo. E para fazer as pitanguinhas em volta, acho que mais de uma hora e meia. Demorou muito, pessoal, porque eu não tenho prática, né? Mas eu falei, eu vou fazer e eu fiz. E quer saber? Eu gostei muito do resultado, eu fiquei muito orgulhosa de mim. Hoje de manhã eu tava meio tristinha, porque aconteceu um negocinho comigo. Eu vou contar essa parte pra você. Eu vou contar pra vocês porque que eu fiquei meio chateadinha lá no Desengordando com a Gorda. Que eu não sei quando é que eu vou gravar, mas no próximo que eu gravar vou contar. Então não vou contar agora porque senão vai estragar. Não é uma surpresa, mas eu acho que vai ser muito legal fazer esse comentário. Foi uma coisa que... nada demais. Mas foi um negocinho que me deixou meio amuadinha. Não chegou a ser chateada, amuadinha. Mas eu quero muito e vou dividir com vocês, porque vocês sabem que aqui a gente lida com a verdade. Então, dito isso tudo pra vocês, aí eu fiz o bolo, aí eu fiquei olhando o bolo, eu falei, gente, ai, ficou bonito, ai, eu gostei. Não tem uma perfeição, mas não é sobre bolo, é sobre a gente sair da zona de conforto, é sobre a gente tentar. É sobre a gente... nem sempre vai dar certo, né? Às vezes a gente perde um tempão, faz com tanto amor, com tanto carinho e dá errado. E aí eu fico... Mas eu não sei se é porque eu tô ficando mais velha, eu tô ficando mais paciente. Eu já fui menos paciente. Eu ainda sou bastante, mas eu já fui mais, né? E quando eu tô fazendo alguma coisa, assim, pela primeira vez, que eu não tenho prática, eu não gosto que ninguém fique em cima de mim, eu não gosto que ninguém fique olhando, porque eu fico me sentindo assim, que eu tô sendo observada. Então aqui em casa, a minha mãe me conhece, ela sabe
ela não dá nem as caras, ela só dá as caras quando ela vê que eu tô terminando, quer uma ajuda, não sei quem vem me ajudando pra lavar as coisas, que a minha mãe é minha parceirona, mas assim, eu não gosto de estar fazendo nada e a pessoa tá ali me examinando, não gosto disso, pessoal. E aí, quando eu acabei, eu fiquei olhando pro meu bolo, eu falei, nossa, eu já podia ter feito tantos bolos assim, poxa, por que que eu tinha esse medo de confeitar um bolo, gente? O que isso pode acontecer? Pode acontecer de dar errado e a gente tirar o chantilly. Eu tinha um plano B, né? Se desse errado, era só fazer uma cobertura de brigadeiro e jogar. Mas aquele medo de, e se eu estragar o bolo? E se gastar material à toa e não der certo? E se? A gente precisa, pessoal, se livrar desses medos, porque medos bobos, a gente tem que ter medo de outras coisas, né? Então, assim, porque se a gente não sair da nossa zona de conforto, se a gente não sair da onde a gente tá, a gente não ganha nada, não acrescenta nada, não aprende nada. Apesar de eu nunca ter feito um curso de confeitaria e ter muita vontade de fazer, eu vou espirrar, pessoal, peraí. Eu vejo muito YouTube, eu vejo muita receita, tem confeiteiras maravilhosas no YouTube, pessoal. Eu não vou falar o nome de uma aqui, que eu vou estar sendo injusta com as outras que eu vejo. Então, assim, aquela coisa, uma coisa você vê, outra coisa é prática, eu preciso praticar. Então, nada melhor do que eu praticar nos bolos lá da igreja, que são sempre bolos constantes que eu faço pra lá. E eu tenho certeza também que se não ficar perfeito, eles lá também não vão brigar comigo. Ai, pessoal, esses bolos todos que eu faço pra minha igreja, eles me dão material, tá? Eu é que dou a minha mão de obra. A única coisa que eu dou é minha mão de obra. E no caso aqui, hoje eu dei o chantilly porque eu quis botar um chantilly. Mas eles me dão tudo, me dão o leite condensado, me dão tudo, farinha, açúcar, eu faço a lista, ela vem aqui, ou é a minha pastora que vem, ou é a Januária, que é lá do departamento infantil, e enfim, chega aqui e eu faço com muito amor, com muito carinho para eles, nossa, pensando que se vai gostar, né, como é que criança gosta. Eu até molhei meu bolo com Nescau. Eu não gosto muito de molhar o bolo com Nescau, eu gosto de molhar mais com leite. Eu não gosto de calda de água com açúcar, nem gosto de molhar o bolo com Nescau. Mas as pessoas falam assim, o leite estraga a zé do bolo. Mas os bolos que eu faço, pelo menos lá para a igreja, eles... eu montei o bolo, já confeitei, ele tá na geladeira, amanhã ele vai sair daqui, vai pra igreja de manhã e já vai acabar lá. Então, assim, não tem esse perigo. Mas eu fiquei pensando assim, pô, eu vou molhar ele com Nescau, que a criançada vai pirar, porque fica bem docinho, né? Pra gente que tem um paladar de adulto, que gosta, eu já sou mais do meio amargo, daquela... Quando eu faço bolo, assim, para adulto de chocolate, eu gosto de botar um café. Para uma criança gosta do bolo doce de chocolate. Então, eu fico pensando, sabe? Aí eu molhei ele todo com Nescau para ficar bem docinho, bem gostoso, bem chocolatudo. E eu tava confeitando aqui o bolo nessas quase 2 horas. As confeiteiras aí, vendo eu confeitar esse bolo, devem ter quase... Olha... Amigas confeiteiras, eu não sou confeiteira, eu sou cozinheira, mas eu tenho boa vontade. Então, não me critiquem, porque eu fiz com muito amor e muito carinho, eu não tenho técnica alguma. Mas, na verdade, esse vídeo era para mostrar o bolo, mas nesse tempo que eu fiquei aqui confeitando, eu cheguei a uma conclusão de que eu tinha que gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar dessa experiência que nada tem a ver com bolo. Vocês me compreendem? O bolo aqui foi só a cereja do bolo, pessoal. Literalmente o bolo foi a cereja do bolo. Aqui é para dizer para vocês que em qualquer situação da vida de vocês, arrisquem.
Não importa se você já tem uma idade. Eu ouço muito assim, ah, não, mas eu não vou fazer isso porque eu já tenho tanto de idade. E daí, gente? Você tem saúde, você tá vivo, vamos embora fazer. Eu comecei numa empreitada aí, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, depois eu conto pra vocês. Porque assim, eu tenho procurado deixar a minha mente muito ocupada ultimamente. Então, ou eu tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa, que são poucas, eu quase não faço nada aqui de limpeza, minha mãe é que cuida da casa, né? Mas eu faço comida, eu faxino o meu quarto, eu lavo meu banheiro, mas isso não é uma coisa que eu faço todo dia. Então, assim, fora o meu trabalho, que é aqui no YouTube, eu checar e-mails, responder a vocês no Insta e tal, que eu começo lá muito bem, mas eu vou chegar lá. E eu tô pintando, eu tô lendo, eu tô vendo uma série, eu tô sempre querendo estar com a minha cabeça ocupada, porque isso faz muito bem. A nossa cabeça vazia é como dizia minha avó, mente vazia, oficina do diabo. E procurem manter a mente de vocês ocupada. E não é só com trabalho não. A gente precisa de descanso, a gente precisa de ter prazer, de lazer, de estar ocupado, mas fazendo alguma coisa que a gente goste. Ah, eu gosto de colorir, então eu vou estar ocupada colorindo. Ah, eu gosto de cozinhar, então eu vou para a cozinha cozinhar. Ah, eu gosto de ler, então eu vou pegar um livro e vou ler. Então, assim, eu procuro me manter ocupada para poder me manter sã, né? E não ficar pensando em bobeira, em besteira, em ter recaídas, enfim. Isso é para um outro papo. Então, aproveitei esse gancho aqui do bolo para dizer para vocês que a sensação que eu tô tão boa, uma coisa tão... eu consegui. Eu, com 47 anos, consegui confeitar meu primeiro bolo fazendo um monte de pitanguinha. Irregular, mas tá lá, né? Cagalhopando tudo aqui, mas fiquei muito feliz, pessoal. Muito feliz. E eu vou começar a trabalhar isso em mim, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, essa coisa de achar que não vou conseguir, que não vou ser capaz, de que aquilo ali é muito pra mim, que eu sou pouco, sabe? Isso tem muito a ver com amor próprio, isso tem muito a ver com baixa autoestima, né? Então, assim, consegui, tô feliz e tô passando aqui pra vocês. Aqui quem tá deitado é a Nina, aqui ó, papagaio de pirata. Então, passando aqui pra dizer isso pra vocês. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo, ele é bom, pessoal. O medo, ele é bom, de uma certa forma. Medo demais não é bom. Mas você ter medo de algumas coisas, eu acho que é saudável, né? Por exemplo, esse pessoal que quer lutar contra a natureza, né? Que quer desbravar nada assim, sabe? Isso é uma opinião minha. Porque vai chegar lá no pico do Everest, um exemplo, vai botar uma bandeira do Brasil e conseguiu, e beleza, aí sai de lá com os dedos tudo necrosados, sem pedaço do nariz. Esse tipo de coisa, pra mim, eu não vejo graça, mas tem gente que vê e beleza, tem o seu valor, cada um com seu cada um. Eu não tô aqui pra criticar as pessoas, eu tô falando sobre a Catarina. Então, assim, tem coisas que eu não vou fazer. Ah, porque tem um peixe que a gente come, que se tiver envenenado a gente vai morrer. Gente, tem tanto... Eu não como peixe, mas tem tanto peixe pra gente comer. Por que a gente vai comer um negócio que não pode fazer mal pra gente, a gente sabendo? Porque às vezes a gente consome alguma coisa e a gente não sabe que aquilo ali faz mal. Aí tudo bem, você tá inocente. Mas tem gente que gosta desse desafio, sabe? De ficar se desafiando, gente, eu não tenho isso. Se você falar pra mim, ó, isso aqui pode te causar danos, não sei o que, você vai morrer, eu já fico assim, não quero. Então, assim, a gente tem que entender que a gente nunca vai poder, nunca, por mais que você
treine, por mais que a gente tenha técnica, lutar contra as forças da natureza. Quem faz esse tipo de aventura, por mais que tenha técnica e não dê ruim, é porque não é o momento e porque Papai do Céu não quer que seja. Mas eu acho, e eu falo até de relação a esporte, tem coisas que eu acho muito perigosas. Eu acho que não tem necessidade. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu estive internada quase 40 dias quando eu operei o intestino, dentro de um hospital público muito bom, um hospital de referência no Rio de Janeiro, que é o Hospital dos Servidores do Estado. Eu tive um tratamento maravilhoso. Os melhores médicos estão no hospital, nos hospitais do SUS. Acreditem no que a gordinha está dizendo para vocês. Só que muitos têm médicos e médicos, né? Mas eu penso assim, tanta gente que você vê. Eu fiquei no 8º andar do Hospital dos Servidores do Estado, Hospital Federal. O nome é Servidores do Estado, mas o hospital ele é federal. Eu fiquei no 8º andar, que é a cirurgia geral. Pessoal, vocês não têm noção do que a gente vê ali. Vocês não têm noção o hospital, ele é um aprendizado. Quantas pessoas vocês veem ali lutando pela vida, mas lutando. Então, eu não admito, eu estou falando eu, Catarina, que uma pessoa saudável, que uma pessoa que tem as faculdades normais, se coloque em risco. A troco de uma adrenalina, a troco de uma aventura. Eu não concordo com isso. Eu acho que ultimamente a vida tem valido tão pouco, e eu falo em termos de violência, eu falo em termos de a pessoa querer, sabe, medir forças com a natureza, com o mar, com o céu, com a terra. Gente, não. Então, por isso eu acho que muitas vezes o medo, ele é muito importante, porque ele te trava de, tipo assim, fazer besteira. Mas por um outro lado, o medo, você viver com medo, andar com medo, não, é muito ruim. E ter medo de fazer coisas bobas é pior ainda, sabe? Ah, porque se isso, ah, porque se aquilo, ah, porque... Não existe isso. Mete a cara e faz, né? Aí, às vezes, aí a pessoa pode falar assim pra mim também. Ah, Catarina, fulano de tal tinha um problema de saúde, um exemplo, tá? Tinha um problema de saúde e o médico disse que tinha uma chance de fazendo uma cirurgia, de resolver, mas também corria muito risco de vida. O que você acha que a pessoa tinha que fazer? Eu acho que a pessoa tinha que operar. Tinha. Porque isso não foi uma coisa que ela escolheu. Ela tá ali lutando pela vida. Então, se tem a chance dela se submeter a um processo que ela pode vir a perder a vida, mas para ela ter mais qualidade de vida e ser mais saudável, eu super apoio. Ah, mas e morreu? Morreu, me lembrei agora do meu falecido pai padrasto. Morreu, mas morreu fazendo alguma coisa por ela, né? Por ela, pessoa, que eu digo. Então, é melhor do que você ficar no escuro. E esse tipo de pessoas, quando eu tive lá no hospital, eu vi muitos casos desses, de pessoas que, tipo assim, o médico, ele vai falar, ó, a gente tem uma chance aqui de operar, um exemplo. Porque eu tava num corredor, num andar só de cirurgia. Então, assim, você tem a opção de N problemas, tá? Você tem a opção de operar e ficar legal, você tem a opção de operar e ter uma boa qualidade de vida, mas você também tem o risco da cirurgia. E aí, quando essas pessoas optam pela operação, elas estão optando pela vida, para ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso, eu não acho que... Por mais que a pessoa tenha medo, né, que a gente tem, eu acho que é totalmente diferente. Mas eu trouxe esse questionamento aqui para vocês pensarem, né? Então, assim,
Ah, mas Catarina, e a violência? Você sai na rua? Sim, pessoal, a gente tem que viver, a gente tem que sair na rua, né? Principalmente quem vive nas grandes metrópoles, na capital do Rio, de Janeiro, de São Paulo, que são cidades violentíssimas. Mas assim, se você puder evitar passar por certos lugares, se você puder evitar, sabe, não estar tão tarde na rua, sempre. Eu acho que você não pode dar muito... como é que eu vou dizer? Você não pode dar muita... Tem um ditado que fala, agora me fugiu, você não pode dar... Agora eu esqueci. Mas assim, faz a tua parte, que o Papai do Céu, ele tá te olhando. Mas aí tem gente que abusa. Ah, mas Catarina, isso é errado, eu não vou poder ir e vir porque tem os bandidos que vão fazer coisas erradas. Sim, infelizmente, essa é a nossa realidade, esse é o nosso país. Então, ou você vai fazer e vai botar sua vida em risco, ou você vai tentar. Ah, pode ser que uma pessoa saia na rua 7 horas da manhã para ir trabalhar e sofra uma bala perdida e morra. Pode. Claro que pode. Sabe? Mas a probabilidade de você estar num lugar perigoso, tarde da noite, e te acontecer alguma coisa é muito maior. Ou de você estar andando num lugar onde você sabe que é perigoso. Então, assim, a gente não dá mole. Não vamos dar mole. A vida da gente é tão preciosa, é tão maravilhosa, né? Esses dias mesmo eu tava vendo lá no Facebook uma moça, né, que veio até a falecer, e ela falando que ela tava já conformada, enfim, que já tava numa situação com um filho pequeno ainda, e assim, tão resiliente, sabe? E ela falou, eu esgotei todas as minhas possibilidades, eu fiz tudo que eu precisava fazer, e agora é a vontade do Papai do Céu. E aí sim. Então, assim, eu não ver uma pessoa que tem saúde, que tem uma vida toda pela frente, desperdiçar, às vezes, por causa de uma adrenalina, de uma coisa que eu tenho meu pé atrás, pessoal. Isso é uma opinião da Gordinha. Vou ficando por aqui, que vocês gostam de ver eu falar, vocês gostam dos meus pensamentos. Aqui o intuito não é criticar ninguém, aqui o intuito é simplesmente dar o meu posicionamento a respeito das coisas que eu gosto de falar, e hoje eu tô bem reflexiva e vim trazer essa reflexão aqui para vocês. Pensem sobre, tá bom? Amo vocês demais, vocês sabem disso, não late. Nenhum cachorro pode passar na rua latindo que ela não gosta. Amo vocês demais, obrigada por tudo, obrigada por tanto. Se você gosta do meu vídeo, se você gosta da Gordinha aqui, não esquece de dar aquele like maroto, comentar o vídeo. Não tem que comentar, deixa um coraçãozinho, que o YouTube entende quando vocês comentam, que vocês estão interagindo, que vocês estão gostando, quando você deixa o like, quando você ri pro meu vídeo. E assim, você vai me ajudando a crescer o canal, a crescer nossa família, e o YouTube me entregar para mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, que o Papai do Céu abençoe, até breve, se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo e pensem bem no que a Gordinha falou para vocês. Tchau, tchau.